Então, pessoal, nessa aula vamos entender como resolver adição e subtração de frações. Podemos resolver duas frações. Vou colocar aqui um exemplo. Colocar aqui 1/4 menos 1/4, ok? Mais menos 3/4. Primeira coisa que vocês devem fazer é analisar os sinais. Vejam só. Eu vou tirar dentro do parêntese os valores. Vai ficar menos 1, menos 1/4. Bom, como o sinal de fora é positivo, não vai alterar o sinal de dentro. Então vai ficar menos 3/4. Vejam só. O número de cima é chamado, tá, na fração, de numerador. E o de baixo, denominador. Vocês vão observar os números de baixo. Se eles forem iguais, então basta repetir o valor. O valor, no caso aqui, é 4. Analise os sinais. Sinais iguais. Aí vocês vão analisar a regra. Sinais iguais, somo e repito o sinal. Vou repetir o sinal aqui. E os numeradores a gente soma, tá? 1 mais 3, 4. Certo? Então a fração ficou menos 4/4. E eu posso colocar, tá, como menos 1. Divido 4 por 4, 1. E repete o sinal. Dessa forma, eu estarei resolvendo as frações com denominadores iguais. Certo? Então, a regra é essa. Repetir o denominador, somar ou subtrair os numeradores. Tá bom? Não tem para onde fugir. A regra é essa. Se, caso os denominadores forem diferentes, aí sim devemos fazer uma etapa a mais, que é usar a decomposição de fatores primos, certo? O MMC, para ser mais exato, ok? Então, se eu colocar aqui 7/6, colocar aqui menos 7/6. E mais 8/4. Vocês vão observar que os denominadores são diferentes. Então, para que eu resolver essa fração, eu tenho que procurar duas frações equivalentes a essas frações. Uma fração equivalente a menos 7/6 e uma fração equivalente a 8/4. Certo? Vou deixar um card aí com a explicação, certo? De um vídeo em que eu explico o que é fração, eu explico equivalência de frações, simplificação de frações. Então, vou deixar esse card para que vocês olhem esse outro vídeo, tá bom? Resolvendo aqui, a fatoração, certo? Encontrando aqui a fatoração, vou fatorar os dois ao mesmo tempo, ok? Eu posso dividir por 2, 6 por 2 dá 3, e 4 por 2 dá 2. Ainda vou conseguir dividir por 2 porque eu tenho o número 2 que é divisível por 2. 2 dividido por 2 é 1. Só que o 3 eu não posso dividir, então eu vou repetir. Aí sim eu vou usar o 3 para poder dividir o 3 que sobrou. 3 dividido por 3, 1. O que é que eu faço aqui com os fatores primos? Vou multiplicar todos eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
Então, esse 12 será o novo denominador, certo? Então, vou colocar aqui duas frações com denominadores agora com denominador 12, certo? Vou colocar agora duas frações com o novo denominador, que no caso aqui a gente encontrou através da fatoração 12. E agora o que é que eu vou fazer? Vejam só, vou repetir aqui os sinais, tá bom? Não podemos esquecer. A primeira coisa que devemos fazer é pegar o novo denominador, que é 12, dividir pelo denominador antigo. 12 dividido por 6, 2. E o resultado eu vou multiplicar pelo numerador, certo? Pois aí eu vou estar encontrando também o novo numerador. 2 vezes 7, 14. Para eu encontrar o novo numerador da outra fração, eu faço o mesmo processo. Eu pego o novo denominador, divido pelo antigo denominador. 12 dividido por 4 é 3. E esse resultado 3 eu vou pegar ele e multiplicar pelo antigo numerador. 3 vezes 8, 24. Com esses resultados, eu posso analisar o seguinte, que essa fração aqui, 14 sobre 12, é equivalente a 7 sobre 6, certo? São frações diferentes, mas que ao dividir elas, eu vou encontrar o mesmo resultado. Lembra de assistir o vídeo que eu vou colocar no card explicando equivalências de fração, tá bom? São frações diferentes, mas que ao dividirem numerador por denominador, certo? O resultado é o mesmo quando eu divido a outra fração, da mesma forma, numerador por denominador, frações equivalentes. Da mesma forma, 24 sobre 12 é equivalente a 8 sobre 4. São frações diferentes, mas que quando eu divido elas, eu vou encontrar o mesmo resultado. Ok? Pronto. Então agora eu vou aproveitar essas novas frações. E o que eu vou fazer? Bom, se na regra eu só devo somar ou subtrair se os denominadores são iguais, agora eu vou poder fazer isso. Veja só. Vou colocar aqui o resultado embaixo. Eu vou repetir o 12. Veja só, vou fazer o jogo de sinal aqui para saber se eu vou somar ou subtrair. Sinais diferentes, eu subtraio e coloco o sinal do maior. Veja só que o sinal do maior é positivo. 24 menos 14 é 10. Pronto. Resolvi a minha fração, certo? Só recapitulando, quando eu tenho frações com denominadores diferentes, eu não posso somar nem subtrair, dependendo do sinal. Okay? Para poder fazer isso, eu vou ter que encontrar frações equivalentes a cada uma. Veja só, a fração equivalente a 7 sobre 6 é 14 sobre 12, certo? Lembra lá do vídeo que eu irei colocar. E a fração equivalente a 8 sobre 4 é 24 sobre 12. São frações diferentes, mas que são equivalentes. Ou seja, quando eu divido 8 por 4, o resultado é a mesma coisa que quando eu dividir 24 por 12. Tá?
É o mesmo resultado. Por isso que elas são equivalentes. E depois disso, tá? Só lembrando, para eu encontrar essas novas frações equivalentes a cada um, eu vou ter que pegar os denominadores, aqui no caso 6 e 4, eu vou fatorar eles. E no fim, ou seja, eu vou encontrar o MC, tá bom? Que é o menor múltiplo comum entre eles. O menor múltiplo comum entre eles, 6 e 4, é 12, tá? Ou seja, o 12 ele é múltiplo tanto de 6 como de 4. E é o menor entre eles dois. E aí eu vou colocar o 12 como novo denominador das duas frações. E depois disso eu vou fazer o processo da seguinte forma. Vou pegar o 12 e dividir pelo antigo denominador. O resultado, que deu 2 aqui, eu vou multiplicar pelo antigo numerador, para eu poder encontrar um novo numerador. 12 dividido por 4, 3. E aí 3 vezes 8 é 24, eu coloco como novo numerador, certo? Então essas frações, vocês podem achar estranho. Professor, mas essas frações são diferentes. Essas frações, elas são diferentes dessas duas, mas elas são equivalentes, tá? Eu posso fazer esse processo de pegar duas novas frações, certo? Mas que essas duas frações, elas são equivalentes a cada uma das frações antigas, pois o resultado não vai se alterar, tá bom? Depois disso, depois de eu ter encontrado essas novas duas frações, agora com os mesmos denominadores, eu posso somar ou subtrair. Só lembrando, não esquece da regra dos sinais, tá bom? Certo? Então, não tem o que fazer. A regra é essa. Quando eu tenho frações com denominadores diferentes, o processo é o que eu expliquei aqui. Quando eu tenho frações com o mesmo denominador, aí sim é mais simples. Eu vou repetir o denominador, somar ou subtrair os numeradores. Quando der para simplificar, simplifica, certo? Esse vídeo eu deixarei no card para que vocês observem o que é fração, frações equivalentes, simplificação de frações, certo? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar era isso, certo? Apenas vou deixar aqui esses dois exemplos, um com denominadores iguais, o outro com denominadores diferentes. Observe bem, preste atenção a essas duas explicações, tá? Esses dois métodos de resolução que vocês vão fazer, qualquer uma, vocês vão somar ou subtrair qualquer fração, tá bom? Até a próxima.